Bom, agora sim, boa noite a todo mundo. Esta apresentação está sendo gravada, já recebi de todos o consentimento para poder gravar, ok? Muito obrigado. Obrigado à comissão organizadora do evento pelo convite para poder apresentar esta palestra, que se intitula Biologia de Animais Silvestres Envolvidos na Pandemia da Covid-19. Eu sou o professor Martim, do Departamento de Ciências Biológicas, curador da coleção de mamíferos da Universidade Estadual de Santa Cruz, e aí embaixo tem meu e-mail para qualquer dúvida que quiserem fazer. Bom, a gente está começando um pouquinho retrasado por causas técnicas, mas vamos a chegar a que estamos no tempo da pandemia, né? Então, no dia 11 de março deste ano, a Organização Mundial da Saúde confirmou que o coronavírus é uma pandemia. Nesse momento, no mundo havia 118 mil casos, distribuídos em 110 países, e existia um certo risco de dispersão global da doença. Só para a gente dimensionar como se espalhou isto, lamentavelmente, apenas no Brasil, no dia de hoje, estamos com mais de 500 mil de casos confirmados e temos a tristeza de estar com quase 30 mil mortes. Tá? Ou seja, isto tem avançado muito. Mas voltando no tempo, tentar entender qual foi a origem dessa pandemia, né? A gente sabe que existem todas as teorias conspirativas, né? Que dizem que o vírus foi inventado, que foi soltado de forma proposital, que foi um acidente de algo que aconteceu no laboratório, que na verdade foi porque a China quer dominar o mundo, quer ganhar a guerra contra os Estados Unidos. Tem gente que diz que a China ganhou a Terceira Guerra Mundial sem soltar um único tiro, que foi uma arma biológica. Tem outras pessoas que falam que foi uma vacina que estava sendo experimentada anti-HIV e que se liberou acidentalmente de um laboratório, né? Mas tudo isso parece história de novela, né? Ou podemos falar que é uma história de espiões, né? Com James Bond, com o livro famoso do Ian Fleming, ou que é algo policial, né? Das aventuras de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Mas, na verdade, nada do que foi provado até o momento constitui nada além de fake news. O que a gente sabe, de fato, hoje em dia, é que existe uma teoria que explica oficialmente, de forma mais provável, a partir de indícios comprovados, a partir de dados de biologia molecular, genética, epidemiologia, manejo de fauna, de aspectos zoológicos, que a história da pandemia foi mais ou menos algo assim. Aparentemente, algum morcego carregava um vírus parecido com o vírus atual que está causando a doença, e por algum momento, por alguma situação, houve uma mudança, uma mutação nesse vírus e conseguiu passar a um hospedeiro intermediário, onde existem várias hipóteses sobre se foi um tal de pangolim, se foi um tal da civeta, e daí passou para o ser humano, e do ser humano começou a ser transmitido de forma humano-humano, até se transformar nesta pandemia que foi decretada pela Organização Mundial da Saúde. Em linhas gerais, a gente pode entender que aproximadamente 80% da sequência genética deste vírus que estava nos morcegos é parecido com a sequência do vírus atual. E temos quase que 90% de homologia com o vírus do morcego. Mas aqui, então, podemos entender que existem vários personagens, várias
organismos que compõem este ato, esta história, e que esta história acontece em um palco, sim? Em um cenário dos quais a gente vai começar a destrinchar um por um para poder entender as coisas, sim? Então, o primeiro, o vírus. O vírus é o personagem principal de toda esta história, sim? O grande vilão desta história, sim? O vírus identificado como SARS-CoV-2, que causa a doença COVID-19, é um vírus que pertence à família Coronaviridae. Bom, existem muitas espécies, se podemos chamar de espécies, de vírus que pertencem à família Coronaviridae. Algumas deles já conhecidas, outros diferentes. Alguns presentes em aves, mas o que a gente sabe desses bichos que apareceram nas aves é algo que a gente não sabe muito bem como aconteceu, né? Os principais coronavírides, né? Os coronavírus, no geral, de mamíferos, se a gente vê essa filogenia, podemos perceber que os que são conhecidos até o momento pertencem a um grupo que evoluiu entre mamíferos que são os boreoeutérios. Boreoeutérios. O que é isso? Professor, você pirou? O que é o boreoeutérios? É um grupo de mamíferos que surgiu no final do Cretáceo, na Laurásia, no hemisfério norte. Vocês lembram que a gente tinha Pangeia, todas as terras juntas, e começaram a separar. Ficou a Laurásia no hemisfério norte, que juntava a América do Norte, Europa e Ásia, e no sul tínhamos a Gondwana, que tinha, basicamente, América do Sul, África e algumas ilhas que depois viraram outras coisas, né? Como a Austrália e tal. Então, a família Coronaviridae se origina na Laurásia junto com todos esses mamíferos boreoeutérios, né? Quem sabe esse grupo de vírus talvez possa ter sido adaptado a esses mamíferos em algum momento quando existiam essas grandes florestas na Eurásia no início do Cenozoico, né? E existem algumas aves que têm alguns vírus que pertencem a esta família, mas não se sabe se surgiram nas aves e depois passaram aos mamíferos, mas o mais provável é que tenha acontecido o contrário, né? Que dos mamíferos, pela diversidade, tenham passado para algumas aves posteriormente, né? Percebam uma coisinha que dentro de estes grupos de boreoeutérios a gente tem os primatas, tá? Que é a ordem em que a gente está. Temos arqueodáctilos, temos cetáceos, temos carnívoros, e temos morcegos, e temos os pangolins, e temos roedores. Pois é, o genoma completo, analisando o genoma completo dos pangolins, dos vírus presentes nos pangolins, nos humanos, nos morcegos, a gente vê a filogenia que está em cima, né, com o genoma completo. Mas se a gente vê a região apenas do gene que cria as espículas, que são as que se usam, as proteínas que se usam para poder reconhecer e poder entrar na célula hospedeira, vemos que existe uma proximidade muito grande com o vírus encontrado nos pangolins, né? Bom, mas e daí? O outro personagem que aparece nesta história são os morcegos. A ordem Quiróptera, não são morcegos, são mamíferos voadores, né? A ordem Quiróptera tem mais de 1.100 espécies, 180 no Brasil.
né? Eles são sempre culpados. Por quê? Por que por um morcego todo o resto leva a culpa, né? São todos os morcegos iguais? Então, na verdade, a gente fala, surgem os morcegos são reservatório do vírus, mas morcegos é muito bicho, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Em 2007, foram capturados morcegos de uma determinada espécie, que se chama nariz de ferradura, e desse morcego encontraram um vírus similar ao vírus SARS, que se chama SARS-CoV-like, ou seja, similar ao vírus SARS-CoV, que era o que causou a pandemia, a epidemia, o surto de SARS em 2002, 2003. Em 2015, esse mesmo morcego também teve detecção desse vírus, e os autores falam que esse trabalho sugere o risco potencial da reemergência de algum vírus SARS a partir desses vírus encontrados circulando na população de morcegos. Isso em 2015, ou seja, havia anúncios, havia avisos de que isso estava acontecendo ou por acontecer. Inclusive, no início do ano passado, encontraram também no mesmo morcego esse vírus, um vírus parecido com SARS, com o MERS, de coronavírus, que podem estar originados por morcegos e que aumentam a probabilidade de que esse surto possa acontecer novamente na China. E foi o que aconteceu, de fato, né? O morcego que chamam de nariz de ferradura, né? É esse que está aí, um morcego da família Rhinolophidae, que é o Rhinophilus affinis. É um morcego que está amplamente distribuído por todo o sudeste asiático, sul da China, norte da Índia, sem preocupação, é um bicho pequeno, em torno de 15 gramas, é carnívoro, faz ecolocalização, habita florestas, cavernas e hábitats subterrâneos, dentro de cavernas, e tem este focinho, né, este nariz, assim, em forma de ferradura, por isso que chamam de nariz de ferradura, né? Se sabe muito pouco, aparece frequentemente em levantamentos, mas se sabe muito pouco da sua biologia. Entretanto, quando falamos de morcegos, a gente tem que tentar tirar da cabeça a ideia de que morcego é um saco de vidro, porque, na verdade, eles nos brindam muitos serviços ecossistêmicos, sim? Os morcegos são essenciais para o funcionamento dos ecossistemas e para o nosso próprio bem-estar, tá? Os morcegos fazem polinização, dispersam sementes, fazem controle de pragas. Eles não são os responsáveis da transmissão da Covid, somos os humanos. Os humanos sim transmitimos essa doença para outros humanos. E matar os morcegos não resolve nada. Houve vários lugares onde havia uma retaliação dos morcegos, achando que matando morcegos iriam a controlar o coronavírus. Em diferentes países, inclusive em Latinoamérica, detonaram várias cavernas com colônias de morcegos por causa disso. Mas a gente sabe que não foram os morcegos sul-americanos, e a gente sabe também que isso não resolve, né? Que o problema é a transmissão humano-humano. Mas os morcegos são caçados e comercializados para consumo. E pode ser meio chocante, porque culturalmente é muito distante do que a gente imagina,
Mas essa sopa de morcego é uma iguaria na China, né? Isso faz com que tenha muito comércio de muitos morcegos diferentes e muitas vezes esses animais são vendidos, são abatidos na hora no mercado, sim? Enfim, existe essa realidade. As civetas. Outro dos personagens indicados dentro desta história. ¿Sí? Na pandemia de SARS de 2002, 2003, foram provavelmente os hospedeiros intermediários. Por isso que agora foram indicados novamente. Né? Se a gente vê esse artigo de 2003, mostra que o coronavírus SARS foi encontrado nas civetas. Tá? As civetas são bichos estranhos para a gente, né? Porque a gente não conhece, não tem aqui. São carnívoros similares dentro do grupo dos felinos, né? Dentro de uma família que se chama Viveridae. Eles têm uma aparência mais estilizada, parecendo um gato, né? Com o corpo longo, as pernas são curtas, uma cauda grossa, orelhas pequenas, o focinho bem pontiagudo. A coloração varia entre amarela e acinzentada. Tem manchas, tem listras, ou ambas. Não são bichos muito grandes, podem pesar 1 quilo a 11 quilos. E uma coisa interessante, que tem uma glândula perianal que secreta uma substância com um aroma muito forte, que se usa em comunicação olfativa entre eles. Sim? Então, aqui temos um crânio, né, de uma civeta, e aqui vemos os dentes carnaciais, mostrando tipicamente serem carnívoros. Né? São noturnos, tem animais que são mais terrestres, outros são mais arborícolas, são omnívoros no geral, mas tem alguns grupos têm predominância de invertebrados, pequenos vertebrados, aves, sapinhos, répteis, e outros consumem mais frutas, mais vegetais. Sim? Habitam diferentes tipos de ambientes e têm um certo papel na dispersão de sementes. Existem em torno de 10 a 15 espécies que estão distribuídas entre o sul da Europa, África e o sul da Ásia, sim? E nas ilhas do Sudeste Asiático. Dentre todas, a Viveria civeta é a espécie que poderia ser de interesse do nosso caso, que foi a espécie que se diagnosticou carregando o SARS. Eles são animais que têm uma distribuição também similar à anterior, no sul da China, Sudeste Asiático, nas ilhas, na Índia, no norte da Índia, e eles têm uma situação de possível ser um grupo polifilético, sim? São várias subespécies que poderiam ser espécies diferentes, na verdade. Tá? E isso está um pouco relacionado com o tráfico de pequenos carnívoros, né? É uma espécie amplamente distribuída, sem preocupação no seu estado de conservação, e esta é mais ou menos sua distribuição. Sim? No sul da China tem uma distribuição ampla. Para que as pessoas caçam esse bicho? Né? A caça e o comércio de carne, ou para consumo humano. Se usa também para produzir um certo tipo de café, para produzir perfume. Existem criações comerciais em cativeiro desses animais. Sim? Para comer, o prato exótico, Dragon Tiger Phoenix Soup. É uma sopa de dragão tigre fênix. É aromatizado com pétalas de crisantemo
inclui pedaços de cobra, que é o dragão, a civeta, que é o tigre, e frango, que é o fênix. Né? Por essa sopa se pagam fortunas, né? E são produzidas nos restaurantes chiques da China. Não é um comércio muito frequente, sim? Mas existe bastante comercialização disso. Da glândula perianal se saca essa substância, o civet absolute, que é uma substância almiscarada, oleosa, que é usada na medicina tradicional, aromatiza perfumes, é caríssimo. Até se usa para aromatizar alguns alimentos, cigarros. Né? Mas como é muito caras, existe uma substância que substitui a substância natural, que é sintetizada, que se chama civetone, né? E se vende em frasquinhos assim. E também se usa para produção de café. Os animais são obrigados a comer o café aparece nas fezes, e a partir desse procedimento se faz esse café que se chama Kopi Luwak. Esse café Kopi Luwak é caríssimo, gente. Aproximadamente $100 por uma xícara desse café. Então, meu cafezinho aqui, tranquilo, normal. Esse vale $100 uma xícara. Enfim, um outro personagem desta história é o pangolim. O pangolim pertence à ordem Philodota, na família Manidae, e foram indicados efetivamente como sendo os hospedeiros intermediários da doença, né? Se a gente vê os bichos, parece um pouquinho com tatus ou com tamanduás, né? Na verdade, os pangolins pareceriam uma mistura de tatus com tamanduás, seriam tamanduás com escamas, uma coisa muito estranha, né? Estranha para a gente. Como vemos na foto, alguns animais são de cauda prense, como os tamanduás, as escamas, como os tatus. São animais que estão proximamente ligados com os carnívoros, sim, a ordem Philodota está associada com a ordem carnívora, sim. Atualmente existem 8 espécies, que provavelmente se originaram de uma linhagem antiga da Europa, do Eoceno, Oligoceno superior, que existiu, e de aí depois, quando esses se extinguiram, ficaram as espécies separadas na África e na Ásia, né? E divergiram provavelmente há 23 milhões de anos entre eles. Sim? Novas pesquisas mostram evidências que uma pequena porção de pangolins carrega esse vírus relacionado com a cepa responsável da pandemia de Covid-19. Em 26 de março, na revista Nature, foi publicado um artigo sobre esse assunto. Sim? Aqui temos os pangolins da Índia. O pangolim chinês é o que mais se utiliza na China. E aqui temos as espécies que ocorrem na África, sim? Na parte subsaariana da África. Eles possuem grandes escamas. Essas escamas são similares, são de queratina, sim? Igual que nossas unhas, o nosso cabelo. Cobrem quase todo o corpo, menos a parte inferior. Okay? Existem diferenças entre as escamas dos bichos asiáticos e das espécies africanas, sim? Tem pelos entre as escamas das espécies asiáticas apenas. Tá? E a escama é espécie específica também. Tá? Variam de diferentes tamanhos. Aqui vemos várias fotos dos bichos, alguns arborícolas, outros claramente terrestres.
con cauda prensil, mezclando un poquito los hábitos entre tatus y tamanduás. ¿Sí? Son todas características convergentes, porque como a gente sabe, estos pangolins surgen então na Europa, no Eoceno, e ao mesmo tempo, na América do Sul, que estavam surgindo os xenartras, ¿sí? Os tatus preás e os tatus tamanduás e preguiças. Vejam como tem esse comportamento de carregar o filhote nas costas, similar ao que a gente vê nos tamanduás, por exemplo. Sim? E são micófagos, comem formigas, cupins, termitas, por isso também tem características convergentes com os tamanduás, uma língua enorme, a língua muito longa, pegajosa, mais longas que o corpo, provavelmente, ¿sí? E garras para poder fazer os buraquinhos nos ninhos, para poder entrar a pegar as formigas, os cupins, as termitas, enfim. Comportamentos bem similares e estruturas anatômicas bem similares a que encontramos em outros grupos, que são diferentes, que não têm associação filogenética. Então, são caracteres convergentes, tá? Eles podem soltar um cheiro bastante nocivo, similar ao spray que lança um gambá quando ameaçado, e se protegem formando uma bola, um rolo, daí vem o nome de pangolim, deriva daí. E esse é um comportamento de defesa, as escamas protegem dos principais predadores, que são leões e leopardos, mas ao mesmo tempo ficam aí quietos, enrolados, tranquilos, e as pessoas conseguem pegar eles e levam desse jeito. E por isso que são facilmente capturados e caçados. Sim? Eles realizam um serviço ecossistêmico bacana, regulando populações de insetos, bem similar no papel ecológico que tem nos tamanduás, tatus. Todas as espécies estão ameaçadas. Das espécies asiáticas, temos duas criticamente ameaçadas, duas em perigo, e as africanas as 4 espécies africanas são vulneráveis. Todas as 8 espécies estão incluídas no apêndice 1 dos CITES, que é o Tratado Internacional que proíbe a caça e a comercialização internacional dessas espécies. A maior ameaça é o homem, sim? Mas também destruição de hábitats para a agricultura, extensão de madeira, mas basicamente a caça para carne, para gastronomia, e as escamas que têm um uso na tradicional medicina asiática. Sim? Estas são algumas informações de apreensões, são os animais mais traficados no mundo, são os mamíferos mais traficados do mundo, na verdade. Na alfândega de Hong Kong se apreenderam 1.800 quilos de escamas em um barco que chegava da Nigéria, ou seja, como a gente viu, os pangolins asiáticos estão bastante ameaçados, estão gravemente ameaçados. Os animais da África não estão tão ameaçados, e por isso que existe caça na África e tráfico para a Ásia, que é onde se estão consumindo. 1.800 quilos equivale aproximadamente a 5.000 indivíduos. Entre 2015 e 2019 se apreenderam 257 toneladas. Isso fala próximo de 500.000 indivíduos capturados a partir. Então, realmente são animais que estão sendo basicamente comidos até a extinção. Estamos comendo os pangolins até levar eles até a sua desgraça. Embora exista proibição comercial internacional de pangolins, o comércio
continua funcionando, ¿sí? El tráfico continúa funcionando, ¿eh? Los consumidores están dispuestos a pagar fortunas por esos animales. Es un alimento de lujo y son utilizados para tratar las escamas, ¿eh? Son utilizadas para tratar una enorme variedad de doenças, ¿sí? Até psoriasis, más circulación, muchas cosas, ¿sí? Todo esto está colocando a las especies también africanas en un peligro por causa de la demanda que existe en el mercado asiático de elementos que vienen do pangolín. Y el último personaje en esta historia somos nós, somos los humanos, que producimos también un palco, o cenário onde toda esta história vem acontecendo. Basicamente, é o mercado de Wuhan, né? Wuhan é uma cidade que fica na China, que tem um mercado de produtos úmidos, um mercado de animais vivos, né? E se mistura tudo aí, né? Então, todos esses atores acabaram se encontrando em Wuhan, nesse mercado, tá? Todos eles estavam em confinamento, estavam estressados, imunossuprimidos, e todas essas coisas permitem que exista esse spillover, né? Essa mutação do vírus para passar para outro hospedeiro, né? Então, essa condição aumentou a probabilidade disso acontecer, né? Aí tem contato de animal para animal, tem contato com fluidos, com sangue, com vísceras. E isso se dá de forma muito intensa, né? E com isso se aumenta o risco de contrair a doença. Por que na China? Por que no mercado de Wuhan? Por que ainda existe o comércio de animais silvestres? Temos que aclarar que a gente tem o costume de falar aqui, comércio ilegal de fauna. Na China não é ilegal, ok? Vamos contar um pouquinho essa história. Eu acho que na apresentação anterior falaram um pouquinho, mas eu vou complementar um pouquinho essa ideia. Vocês sabem que a China é um país comunista, sim? Houve uma revolução comunista na época que foi organizada por Mao Tse-tung. Então, nos tempos da Revolução Maoísta, o povo passava fome, tá? Havia 900 milhões de pessoas na China. E havia muita gente que estava realmente morrendo de fome. Essa situação fez com que, em 78, se legalizou a caça e a comercialização e consumo de fauna silvestre à escala de subsistência. Só que 10 anos depois, em 88, a legislação da China sobre fauna ficou ainda mais livre, mais aberta, porque a partir desse momento começa a entrar o capital e os meios de produção, basicamente aves, avicultura e suinocultura, passou a ser concentrado em mãos de privados, tá? E as pessoas ficaram mais distantes de aceder ao alimento, e a partir daí começou a existir uma flexibilização permitindo o comércio a grande escala e a criação em cativeiro de qualquer espécie de animal, inclusive permitindo a entrada de espécies introduzidas, exóticas, para a China, né? Essa situação de desmanejo da fauna se manteve mesmo depois que a China passou pela pandemia de SARS em 2002. Naquela época foi considerado o responsável daquele surto de SARS o comércio da civeta, que a gente falou sobre esse animal, um carnívoro. E nesse momento o comércio de civeta foi proibido.
logo depois foi permitido novamente. Pouco tempo durou a proibição de comercialização de civetas. Entretanto, as outras espécies continuavam a ser comercializadas. Sim? E em 2016 autorizaram o comércio de pangolins. Então, esta história já tem muita história por trás, né? Talvez podemos pensar que este coronavírus foi o primeiro sinal, claro, exatamente fora de qualquer tipo de discussão que a humanidade teve dos danos ambientais e do tráfico de animais silvestres e como isso pode causar dano rapidamente para o ser humano, né? Como essa situação pode se reverter rapidamente em contra do próprio ser humano que está gerando isso, né? E olha, nada impede que essa situação possa acontecer novamente, porque as mesmas razões continuam acontecendo no mundo inteiro. O que podemos pensar sobre o futuro? E com isto já estou mais próximo de encerrar esta ideia, né? Será que existem outros animais que possam ser os próximos hospedeiros do coronavírus? Esse é um morcego nariz de ferradura da China, né? Bom, com o avanço do vírus pelo mundo, o vírus pode encontrar hospedeiros totalmente novos, que sirvam de reservatório, até fora da China. Tá? Simplesmente não sabemos. Não sabemos. É algo que devemos considerar, que todos os países têm que considerar. À medida que a epidemia vai permitindo pensar em coisas para o futuro, né? A gente necessita prever essas situações. À medida que vamos conhecendo um pouquinho mais sobre a doença, que a gente vai ter um monte de palestras no evento relacionadas com isso, com diagnóstico, com sintomas, etc. A gente tem que pensar como evitar essa próxima pandemia no mundo. A gente sabe que de um humano que é positivo, pode passar para outro animal. Existem artigos que estão aí citados, que já mostram que cães e gatos, que são nossos companheiros, né, em casa, que também são laboratórios, sim, carregam o vírus que a gente passa para eles. O que a gente não sabe é se eles são capazes de atuar como reservatórios e reinfectar, ou se eles são capazes de um cachorro passar para outro cachorro o vírus e assim o dono do segundo cachorro ser contaminado. Né? Um gato que não fica quieto dentro de casa, poder contaminar o gato do vizinho e esse gato do vizinho levar o vírus para a outra casa, né? Por enquanto, a gente não sabe. Nos animais de zoológico, a gente conhece a história, né? Os tigres, os leões do zoológico do Bronx foram positivos para o teste de coronavírus, né? Da Covid. Eles tinham Covid propriamente. Eles se contagiaram, obviamente, estavam dentro do zoológico, se contagiaram das pessoas, dos visitantes. Então, aconteceu a possibilidade preocupante. É claro também que existe a transmissão humana para outros humanos, né? E isso que a gente está vivendo é a pandemia. Mas também existe a possibilidade de que exista uma transmissão vertical, que a gente não sabe se existe transmissão transplacental ou através
amamantamento através do leite materno. Tá? E o vírus nos humanos pode, assim como mutou para entrar no humano, pode mutar para entrar em outro organismo. Pode entrar em roedores. Não, imagine as ratazanas cheias desses vírus. Pode entrar em algum mosquito que se transforma em um vetor. Pode entrar em outros morcegos. Pode entrar em qualquer primata. A gente não sabe realmente isso, né? Necessitamos muitos desses estudos para poder entender melhor essa epidemia, tá? Queria só ressaltar que todos estes são animais que se originaram na Lauraceateria, né? Na Laurácea, são todos do grupo de Lauraceateria, ¿sí? Do mesmo sentido em que os coronavírus. Bom, qual será nossa relação com a biodiversidade em uma era pós-pandemia? Bom, evidentemente ninguém tem bola de cristal aqui, mas a gente sabe muito bem que o coronavírus pode finalmente acabar com o comércio de animais selvagens, né? A China se mostrou predisposta e um pouco pela exigência global de controle a controlar, a proibir o comércio de animais silvestres. Sim? Então, isso vai ser uma grande ajuda para todo mundo no cuidado da fauna. E existe essa intenção, né, de abolir o comércio de animais silvestres na China. E existem outras coisas que nos mostram esta epidemia, né? E uma das coisas é que os animais silvestres conseguem retomar espaços nas cidades desertas, utilizando, entrando e andando por aí, quando a gente não está, mostrando como a natureza é resiliente e que ela pode sobreviver muito bem, obrigado, sem a presença humana nas cidades. Sim? Então, de alguma forma, isto também nos mostra um pouquinho qual é o papel da nossa espécie dentro do ambiente, né? Dentro do ecossistema mundial. E aqui, será que uma próxima pandemia poderia ser originada no Brasil? O que vocês acham? Será? Bom, existem dados muito claros de que as emissões de dióxido de carbono que produzem gases, o efeito estufa, né? No mundo inteiro está reduzido, menos no Brasil. Claro, se estamos em quarentena, indústrias estão paradas, o trânsito está parado, os ônibus estão parados, os carros estão parados, ou funciona tudo muito menos, na realidade, menos no Brasil. Mas aqui também está tudo parado, mais ou menos, mas aqui também. E então, pois o problema não é a emissão, senão a falta de captação, porque estamos, durante plena pandemia, observando taxas de desmatamento absurdas, né? Tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica. Assim, no primeiro trimestre de 2020, o desmatamento aumentou 30% em relação ao mesmo período de 2019. E a área desmatada na Amazônia é a maior desde 2016 para o mesmo período, para o primeiro trimestre. Sim? Plena pandemia, taxas de desmatamento absurdas. Sim? Saiu nestes dias, né, no dia 27 de maio, o relatório sobre o desmatamento na Mata Atlântica, emitido pela SOS Mata Atlântica, que o desmatamento é quase 30%,
Alguns estados conseguiram parar o desmatamento, outros estados estão próximos disso. Na Bahia, lamentavelmente, não estamos tão bem assim, não. Então, o desmatamento, o avanço da fronteira agropecuária, nos permite isso estar em um maior contato com a fauna silvestre, e todo isso nos leva a ter maior probabilidade de uma zoonose e talvez criar uma nova pandemia. Na verdade, pouco conhecemos a diversidade dos animais silvestres que existem nos ambientes, e muito menos ainda sobre suas possíveis zoonoses, nem se carregam alguma doença emergente, que a gente chama de doenças emergentes negligenciadas, quando não conhecemos essas doenças que podem emergir e aparecer e surgir e criar um surto e criar uma zoonose e virar uma pandemia. Então, necessitamos estudar mais, tá? E a gente necessita pensar que a primeira linha defensiva contra uma próxima pandemia é a conservação dos ecossistemas e a preservação da biodiversidade, tá? Meu mensagem final é um pouco esse, e a ideia é que estemos todos dentro dessa linha de pensamento, um pouco também similar ao que foi apresentado pelos colegas na palestra anterior. E era isso que eu queria para falar. Temos que ser muito conscientes, e esta situação está sendo complicada a nível global. No Brasil está muito grave, necessitamos tomar cuidado, ok? E agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenha sido interessante, que não tenha sido muito repetitiva em relação a outras apresentações. Todo este material que eu citei, que eu utilizei para esta palestra, vai estar disponível, ou podem pedir para meu e-mail, que eu mando PDFs, ou a gente faz uma lista bibliográfica depois, ou o que seja, tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito a comissão organizadora do evento pelo convite, e estou aberto a conversar com vocês, a fazer suas perguntas, etc. Então, muito... Oi, professor. Deixa eu só agradecer a participação do professor, sua palestra foi fantástica, professor Martim. Muito, muito obrigada por estar com a gente, por contribuir nesse momento onde toda informação a respeito desse vírus, dessa doença, é muito bem-vinda. Muito, muito obrigada. Fique à vontade para responder aí os nossos inscritos, para fazer os questionamentos. Aí o senhor que determina até que horário o senhor quer ir. Tá bom, professor? Tá, eu não estou com fome, então até qualquer hora dá para fazer. Se alguém está com fome, pode ir em casa, pode ir aí, pega um pedacinho de pizza, uma carninha, um feijãozinho, e vá batendo o prato tranquilo, que a gente pode conversar sem problema. Estou dentro de casa. Vai durar a noite toda, então. Não tenho toque de recolher, então estamos tranquilos. Eu queria agradecer muito a presença de todos. Para mim, esta é um aprendizado também. É a primeira vez que eu faço uma live, né? E resultou muito interessante. Agora, eu gostaria muito de poder fazer essa interação com os participantes, sim? E gostaria que todo mundo, quando tenha uma pergunta, liga o microfone e faça a sua pergunta. Observação, crítica também são bem-vindas. Acho que eu vou começar, Martim. Pode falar. Primeiro, quero dizer que foi uma excelente apresentação. Falou dos meus bichinhos maravilhosos, né, os morcegos.
Eu vou começar assim do final, porque tem muita gente com as dúvidas sobre os animais domésticos, né? Então, por coincidência, a gente fez um vídeo educativo para divulgar no site do Museu de Zoologia. Nós temos uma estagiária virtual, que é uma bonequinha criada por uma estagiária, e ela conversa sobre esses assuntos, né, que estão aí acontecendo sobre o Covid. Então, essa estagiária virtual, ela está falando dos animais domésticos. A gente tem 2 artigos que eu copiei e colei aí rapidinho, passou aí no chat, mas está muito dinâmico, aí vai sumindo, mas daqui a pouco eu posto de novo. É o artigo original, que foram pesquisadores chineses que fizeram a pesquisa, e uma pesquisadora, ela colocou o artigo de uma forma mais... com a linguagem mais acessível na Nature. Então, eu coloquei os 2 artigos. Então, o que foi que eles fizeram? Eles infectaram animais domésticos em laboratório, né, com o Covid, com o vírus SARS-CoV-2, e eles obtiveram sucesso apenas em gatos e os furões, né, da família Mustelidae, que são animais que são criados, né, são animais que são comprados como animais domésticos. E também infectou cachorros, patos, algumas aves assim domésticas, mas eles só tiveram sucesso no sentido de o vírus ele se replicou bem nos gatos e nos furões. Replicou bem. Eu li esse artigo, Leu, né? Mas eles só passaram o vírus... pode falar. Eu vou interromper a gravação para que não fique muito longa, para que possa ser postada a palestra no YouTube. Certo. Então, a gente segue conversando, mas já vou parar a gravação, ok? Ok. A todos que estiverem observando, assistindo a palestra no canal do YouTube do evento, meu e-mail ficou aí, fico à disposição para que possam mandar suas perguntas por e-mail tranquilamente, tá? E a gente vai conversando e muito obrigado pela atenção a todos.